Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estar junto com todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão sempre nos assistindo, orando por nós. Que Deus abençoe a todos e retribua grandemente esse carinho e também os comentários que vocês fazem. Que Deus abençoe e continue nos dirigindo em tudo. Dou graças a Deus por todos esses anos que Ele tem nos abençoado. Nós estamos aí com 30 anos de ministério, fizemos aí dia 31 de julho uma comemoração, dando graças a Deus pelos 30 anos de ministério, agora em 2023. E que Deus nos abençoe pelo tempo que for necessário, que continuemos levando adiante a palavra dEle. E vamos ler hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, vamos ler do versículo 21 em diante. A palavra de Deus diz assim: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Aqui, nós já lemos esses versículos várias vezes, meditamos várias vezes nesses versículos. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Cada vez que a gente examina, o Senhor mostra alguma coisa diferente para a gente, e a gente vai buscando a perfeição, né, para nós servirmos a Deus conforme a vontade dEle. E Deus vai nos mostrando como fazer, como deixar de fazer, como não fazer, enfim. Aqui nós entendemos, aqui o Senhor nos mostra aqui hoje, nesses versículos, que Deus estava operando maravilhas aqui, nesta cidade aqui. E aí o que aconteceu? A fama dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Antioquia estava tendo todos esses milagres, essas maravilhas que estavam acontecendo. E isso chegou até a igreja em Jerusalém. Então aqui nós vamos colocar o que significa essa palavra aqui, no sentido de igreja. Então a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém não era um templo, e estava lá um ministério, o presidente, o tesoureiro, os diáconos, não era assim. A igreja eram pessoas, igrejas são pessoas. Chegou essa notícia aos irmãos de Jerusalém. Quando fala igreja aqui, está dizendo aos irmãos de Jerusalém. Tinha pastor lá, tinha os apóstolos nessa época. Nessa época tinham os apóstolos lá. Então chegou os apóstolos, e tinha diácono, e o diácono, como que é ordenado o diácono? Se você vê aqui no livro de Atos dos Apóstolos, fala que como multiplicou o número de membros da igreja, o número de irmãos que estavam aceitando Jesus, eles não conseguiam socorrer as viúvas, os órfãos, socorrer o necessitado. Que eles reuniram a igreja, reuniram todo mundo. Não convém que a gente cuide da palavra e das coisas materiais. Como que nós vamos fazer? Entre vós aí, olha o que a palavra fala. Escolhei dentre vós, escolhei vocês, a igreja, escolha 7 irmãos, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, e nós vamos colocar sobre esse importante negócio, que é servir às mesas, servir ao órfão, à viúva, socorrer o necessitado, o aflito. Escolheram 7 homens, dentro lá de 5.000 irmãos que tinha mais ou menos na igreja naquela época, escolheram 7 homens para fazer esse trabalho.
Então, diácono não é o ministério reúne, vamos colocar o irmão fulano lá, o irmão Beltrano, não é assim. Reúne a igreja, todo mundo, olha irmãos, estamos precisando colocar aqui 1 ou 2 irmãos, ou 3, dependendo do número de pessoas que tem na igreja, na congregação, a reunião de irmãos, quantos irmãos tem naquela cidade. Vamos colocar aí 2, 3, 1, 5 diáconos. Vocês escolhem os diáconos, escolham os diáconos, vocês, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para fazer essa importante obra. Então é assim, está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Dá uma olhadinha aí, pesquisa aí você, e veja que quando essa palavra chegou aos irmãos em Jerusalém, a fama dessas coisas chegou aos ouvidos dos irmãos que estavam em Jerusalém, enviaram Barnabé lá para Antioquia. Enviaram um irmão lá, Barnabé. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele ficou muito contente. Que maravilha! Deus está operando maravilhas aqui. Mas que coisa! Se alguém chegar lá, ou você, irmão, aí onde você está congregando, e aí está muita bênção acontecendo aí, muitas maravilhas, e chega alguém de fora que vai visitar vocês lá e vê tudo acontecendo. Ou você vai numa igreja lá, vê que está acontecendo tanta coisa aqui, nessa igreja, em tal lugar, em tal cidade. Você vai lá ver o que está acontecendo. O que a gente pergunta? Qual igreja que é a sua, hein? Quem que é o pastor? Quem que é o presidente? Qual é o nome? Qual é o nome da sua igreja? É isso que a gente pergunta. Como a gente não entende nada mesmo, né, irmão? Fala a verdade. O que Timóteo fez aqui? O que ele fez aqui? Barnabé, perdão. E aqui diz aqui, enviaram Barnabé a Antioquia. O que ele fez, Barnabé? Quando ele chegou lá e viu a graça de Deus, se alegrou e animou a todos para que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Não interessa o nome que eles estavam lá, debaixo de que nome, como chama o pastor, quem era que estava à frente. Deus está operando maravilhas aqui. Gente do céu, Deus maravilhoso. Irmãos, continuem nesse caminho, continuem dessa forma, servindo a Deus com alegria, deixando Deus operar no meio de vocês. O que acontece de verdade hoje? Não é da nossa igreja. Será que é verdade isso? Será que é verdade que Deus está lá? Eles não são da nossa igreja. Só tem salvação quem está aqui na nossa doutrina. Isso é mentira. Se alguém está dizendo isso para você, eu vou dizer claramente, irmão, esse é um pregador que não é de Deus, não. Isso não é um ministério santo, é um ministério muito longe de ser santo. É carnalidade pura isso, não tem nada de Deus. Quem julga, vendo Deus operar maravilhas, a pessoa está alegre na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, sendo abençoada, pessoas sendo curadas, coisas acontecendo que não tem explicação, Deus operando maravilhas e todo mundo com amor e sinceridade. E aí chega você lá no meio, porque você é de uma igreja de muita gente e de muito nome. Não, essas pessoas lá não tem Deus, não. Isso é tudo coisa da carne, isso aí não tem nada, não. Precisa tomar cuidado, irmãos. Você pode estar julgando Deus. Você pode estar julgando Deus. Tem que fazer como o nosso querido irmão Barnabé aqui. Ele chegou lá, ele glorificou a Deus, ficou alegre e animou os irmãos para que permanecessem do Senhor. Por que ele fez assim? Para permanecer no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Ele não tinha uma denominação no seu coração. Ele não tinha uma coisa que o homem criou no seu coração. Ele tinha Deus no seu coração, fé em Deus. Ele tinha amor, sinceridade, um homem cheio do Espírito Santo, de fé. E muita gente ainda mais se uniu ao Senhor. Chegou mais um para reforçar ali. Que igreja que você é? Eu sou de Jesus Cristo, eu também sou de Jesus Cristo. Teve uma época lá em Corinto que Paulo repreendeu eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Está Deus dividido? Não está, é só um Deus que tem. É só um Deus. E ele mandou o filho dele em nome dele. Cristo veio em nome de quem? Em nome de Deus. Cristo veio em nome de Jesus. Jesus é o nome de Deus. Então, aí ele partiu, Barnabé partiu para Tarso e foi buscar Saulo. Saulo, irmão querido,
Que maravilha que eu vi, irmão. Você tem que ver lá em Antioquia, Deus está derramando bênçãos maravilhosas. Está fazendo maravilhas e proezas, as pessoas estão aceitando Jesus. E o que aconteceu? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E foi com Barnabé e Saulo em Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram lá com aqueles irmãos e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles ensinaram muita gente porque eles não sabiam de nada, eles eram pessoas que não conheciam, não, eles sabiam, eles tinham confiança em Deus, eram pessoas cheias de fé, cheias de amor. Deus estava derramando o Espírito Santo dele ali. Ensinou, olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as pessoas que vêm no meio de vocês parecendo ovelha, mas são lobos vorazes, porque ensinar a servir a Deus eles já tinham aprendido. Eles falaram, trouxeram mais algumas informações, né? Ensinaram muita gente. Olha, busque assim. Tem dúvida, alguma dúvida que alguém tinha e não tinha condição de ter uma resposta. Eles chegaram lá com essas. Eles não melhoraram nada, já estava bom. Eles foram lá porque estava bom lá, estava uma maravilha. Eles não foram lá para vamos levar Jesus. Jesus já estava lá antes deles, derramando bênçãos e maravilhas e bênçãos e maravilhas. Eles não foram para julgar e nem para dizer, olha, vocês não estão perfeitos, é melhor. Não. Foram lá e ensinaram outras coisas, além daquelas que eles já tinham aprendido, e o cuidado que se tem que ter com a palavra de Deus. E ficaram lá um ano todo ensinando os irmãos, participando com os irmãos, se alegrando com os irmãos, não fazendo divisão nem distinção. Vamos montar agora uma filial em tal lugar, vamos montar. Não, nada disso. Deus é que monta, que faz, que envia, que fala. Você tem desejo de pregar a palavra de Deus? Pregue a palavra de Deus, irmão. Formou um grupo de irmãos aí, mande aqui para nós as notícias. Nós vamos divulgar aqui o teu trabalho em nome de Jesus. E divulgue também o que você tem aprendido conosco, que Deus nos tem dado através de nós para você. E lá eles foram pela primeira vez chamados cristãos, porque ninguém nem tinha nome, não estava preocupado com nome, com títulos, com pastores e com isso e com aquilo, não tinha preocupação nenhuma. Eles estavam, a vontade era servir a Deus, fazer a vontade de Deus, sentir a presença de Deus nos seus corações, nas suas vidas. Isso é o que temos que fazer hoje e sempre para glorificar o nome do Senhor. Então vamos adiante, vamos levando este evangelho, vamos levando a alegria da salvação. Você levanta de manhã já triste, abatido, cheio de problemas e vai pregar o evangelho. Que evangelho você vai pregar? Você está cheio de dores e tristezas e mágoas e coração cheio de rancor e querendo vingança. Primeiro, melhore a sua vida. Perdoe as pessoas, não guarde nada que te faça mal, não guarde nada, guarde o que faz bem. Ninguém guarda carne podre na geladeira. Ninguém guarda aquilo que faz mal para depois, não. Só guarda coisa boa, guarda dinheiro, guarda saúde, guarda alegria, guarda salvação, guarda coisas boas lembranças. Guarde isso no teu coração. E o Espírito Santo é alegria de vida, alegria de viver. Nós que cremos em Deus, nós nunca morremos. A carne vai um dia deixar de existir, mas nós não. Nosso espírito, nossa alma sobreviverá eternamente na presença de Deus, na glória. A tristeza por quê? Então vamos em frente, irmãos, glorificando o nome do Senhor, glorificando e fazendo obras de amor e de testemunho de conversão, de testemunho. Então vamos imitar aqueles que fazem as boas obras. E aqui eu mando a minha saudação ao irmão Paulo Saão, à irmã Pati Daiane, que Deus abençoe vocês, que estão sempre na obra do Senhor, sempre questionando, sempre comentando, sempre mandando suas mensagens, fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente e continuem sendo luz que brilhe no meio das trevas. Tem dúvidas? Escreva. Vamos conversar, vamos dialogar. E um ensina o outro, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. Então eu recebi um pouco, passo para você recebeu um pouco, passa para mim, e nós somos um corpo em Cristo. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã,
e que sejamos sempre luz no meio das trevas, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.